A gente começa a análise de Vitória 2, Sport 2, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Vitória, realmente 16ª rodada. Para o Sport, 2 jogos ficaram pelo caminho, né? As partidas contra Flamengo e Atlético Mineiro. O Sport tem 14 jogos. No campeonato, a gente tem essa diferença de cenário, tá? O Vitória vinha de uma vitória, de um triunfo em casa sobre o Red Bull Bragantino, que havia encerrado uma sequência negativa na competição. Tá? E eu lembro que no pré-jogo que a gente fez antes da 15ª rodada, antes do Vitória vencer o Red Bull Bragantino no Barradão, a gente estava comentando sobre o jogo, sobre essa sequência que o Vitória teria em casa, e eu acredito que foi Ravel que falou o seguinte: para ser perfeito, o ideal era inverter a ordem, já que o Vitória vinha de 8 partidas sem vencer. Para ser uma sequência perfeita em casa, o ideal era primeiro enfrentar o Sport, né? Em tese, um jogo mais fácil, um jogo em que os 3 pontos eram muito mais acessíveis, para depois encarar o Red Bull Bragantino. A ordem não era essa, mas os resultados também não vieram conforme a lógica. O Vitória consegue bater o Red Bull Bragantino, jogando muito no pragmatismo que a gente conhece de Carille, e é assim que o Vitória deve se comportar, porque Carille é um treinador de DNA muito forte e que impõe aos seus times de forma até muito rápida. A gente já viu isso no Vitória desde que ele retornou, tá, da paralisação dessas férias e pré-temporada, né, que os times tiveram durante o Mundial de Clubes. O Vitória já voltou com um comportamento diferente, na verdade, sob o comando de Carille, porque a primeira partida foi ainda da Copa do Nordeste que selou a demissão de Thiago Carpini, né? Mas o Vitória de Carille é esse time que joga no limite. Assim como a gente viu o Santos acompanhou na Série B do ano passado. É um time que tenta fazer um gol, segurar esse placar, ou que tenta, fora de casa, fechar ao máximo as ações do adversário. Mas, por mais que tenha tido um empate contra o Botafogo, fora de casa, por mais que tenha perdido do Inter na última bola, e vencido o Red Bull Bragantino, na transmissão da Globo Nordeste hoje, Cabral Neto, ele trouxe um dado que, indiretamente, eu diria que ele se refletiu no jogo de hoje, ou diretamente. O Vitória permitiu 58 finalizações nas 3 partidas. Ou seja, esse DNA de Carille existe, mas não está garantindo proteção máxima. Isso tá? Somando com o Sport ou seu Sport, Fred? Não, antes do jogo do Sport. Já era a média de quase 20. O Sport finalizou 20. Ou seja, e esse número é no alvo ou geral? Geral. Geral. De toda forma, só o Sport que finalizou 20. Então você vê que foram 78 finalizações contra o gol do Vitória em 4 partidas, tá? Ou seja, esse elemento Carille chega, organiza, mas ainda existe vulnerabilidade. E assim como nas outras partidas, Lucas Arcanjo foi o melhor jogador do Vitória, tá? Essa é a construção inicial do jogo pelo lado do Vitória, e Vitor Vilar vai fazer a análise dele, e a gente também vai trazer logo na sequência a visão do jogo na ótica do Sport, tá? Que eu já vou dar um spoiler aqui. Eu diria, Cássio Cauê, que contra o Botafogo e contra o Vitória hoje, a gente pode dizer que pelo menos viveu uma face do campeonato que não estava vivendo, que é competir, né? Lutar pelo ponto, ter uma capacidade de jogar. A história, se o campeonato estivesse começando hoje, né, Fred? A história do campeonato. Se o campeonato estivesse começando hoje. Isso. Jogar os 90 minutos inteiro dentro da partida. Depois a gente vai mergulhar nisso. É só um spoiler, tá? Porque eu quero fazer essa primeira abertura trazendo um pouco dos 2 cenários, mas por ordem dos fatores, tá? Do mando de campo, e também para Vilar não precisar atravessar essa madrugada inteira aqui com a gente, porque a gente sabe que os programas de pós-jogo do Sport são mais longos e recebem muito superchat. A gente vai começar pelo Vitória. Vilar, tradicionalmente,
faz análises rápidas, ajuda. O torcedor do Sport que está aqui, agoniado, pode ter certeza que Vilar não vai nos levar madrugada dentro, não. A gente vai ter uma abertura com Vitória, analisa o Vitória e depois a gente foca no Sport. Vilar, do teu lado da moeda, eu imagino que o empate tenha sido muito frustrante em questões matemáticas, muito frustrante pelo roteiro final da partida. E eu não sei o quão frustrante você vai definir em relação a futebol apresentado. E eu queria que você trouxesse a partir de agora a sua visão desse 2-2 e dessas frustrações. Matematicamente, sem dúvida, porque o Sport é um time que não vence ninguém, quase não tira pontos de ninguém. Pelo roteiro, não precisa nem dizer, foi dilacerante para o Vitória. Mas eu queria também saber se existe frustração com o nível de futebol apresentado. Fala Fred, Cauê, Cássio, Zirpoli. Rapaz, assim, eu acho que o torcedor do Vitória hoje, ele sai dessa partida contra o Sport certamente muito frustrado. Antes de falar de atuação, é preciso dizer que hoje é interessante que o Vitória, para mim, eu estava até comentando isso com alguns colegas aqui, o Vitória assinou um atestado de incompetência, assinou um atestado de que ele é de fato um dos piores times dessa Série A. Porque eu vejo que se fala muito, por exemplo, do esporte, o esporte, pô, o esporte não está competindo, o esporte está com muita dificuldade na Série A, um time que já está com cara de rebaixado, aquela coisa toda, por conta dos resultados do esporte. Mas o Vitória, quando a gente considera a montagem do elenco, as carências do elenco, os problemas que vem tendo com o treinador desde o início do ano, né? Porque Carpini não vinha fazendo um bom trabalho, Carille como opção de treinador. Quando a gente pega todo o cenário que o Vitória vive desde o início da temporada, as eliminações frustrantes que teve, acumulando eliminações bizarras durante o ano, o Vitória também tem muito cara de time rebaixado. E eu acho que falta até assim um carimbo, um atestado violento de que esse time, hoje, ele é um time pré-rebaixado nessa Série A. Que vai ser difícil salvar esse Vitória. É difícil salvar o esporte por causa da pontuação, por causa do que está apresentando? Sim, mas você tem outros times aqui do Nordeste, por exemplo, que estão com, assim, nariz apontado para baixo e não acham nada muito, assim, Carille deu uma reação, mudou um pouco o perfil do time, deu uma certa competitividade, mas não é algo que tenha uma longevidade, que tenha uma substância de fato para poder acreditar que o Vitória vai construir algo melhor do que tem apresentado até agora. Então esse resultado, da forma como ele aconteceu, com esse empate nos acréscimos, é um atestado de incompetência enorme, absurdo do Vitória. É um atestado de incompetência e de que sim, esse é um dos piores times da Série A e ponto final. Acho que não há nenhuma discussão, talvez para muita gente, até de fora daqui do Nordeste, gente que observa o Campeonato Brasileiro como um todo, faltava entender que esse time estava aí com 15 pontos, né? Agora está com 16, mas assim, é, são pontos que ele achou no meio do caminho, de maneiras até surpreendentes, como aconteceu contra o Vasco, pegou um Fortaleza em um mau momento também, ganhou aqui no Barradão, mas na prática mesmo, esse time é muito ruim, velho. É muito ruim. É um time que tem vários tipos de debilidades e que eu não vejo serem corrigidas num curto prazo, nem no médio prazo, para poder você ter uma segurança de que esse time vai se salvar do rebaixamento. E eu digo isso porque o roteiro do jogo hoje ele é absolutamente abusivo, corrosivo para a confiança do torcedor e até do trabalho, porque você tem duas vezes à frente do placar, o Vitória ficou duas vezes à frente do placar, na primeira vez em que o Vitória ficou à frente do placar, o técnico, esse técnico, o Carille, como você já falou, ele foi por roteiro padrão dele, que já aconteceu contra o Inter, já aconteceu contra o Botafogo, aconteceu contra o Bragantino também. Então ele foi por resultado padrão dele, né, por performance padrão dele, que é recuar o time, abdicar de segurar a bola, abdicar de propor, abdicar de você garantir aquele resultado favorável de uma maneira mais jogando bola mesmo, né? Ele chamou o adversário para si mais uma vez. Então, contra o Inter, o Vitória tomou um gol aos 45 minutos do segundo tempo também, e hoje, mais uma vez, ele tomou um gol na reta final. Contra o Botafogo, ele escapou
muito de tomar esse gol antes ou até também na reta final da partida. E no último jogo contra o Bragantino, foi o resultado, foi assim, foi a performance, foi o jogo em que isso ficou mais claro, né? Ele fez o gol no primeiro tempo, recuou demais no segundo tempo, o Bragantino empilhou chances e não fez. Eles estavam no mau dia e não fizeram um empate. Dessa vez, o Vitória apostou no mesmo modelo, fez o gol dessa vez no segundo tempo, recuou demais, começou a não explorar, inclusive, as oportunidades que o Sport deu no contra-ataque, porque deu oportunidade no contra-ataque de você buscar, por exemplo, uma jogada mais em profundidade. Se você tivesse um jogador também de maior qualidade para explorar esse espaço que o Sport estava dando nas costas da sua defesa, que acabou subindo muito para poder pressionar o Vitória. Então, contra o Bragantino esse gol não saiu. Contra o Sport ele saiu duas vezes. Acho que esse que é o detalhe, assim, né? Que é importante marcar. Então, é um time que, por uma questão de opção do técnico e também, enfim, debilidade do elenco, coisas que a gente vem apontando aqui desde o início do ano, ele perdeu a oportunidade de ficar no 1-0 ali e construir um resultado favorável dentro de sua casa. E aí o Vitória toma empate, consegue já aos 45 no segundo tempo um gol para fazer o 2-1, para poder garantir os 3 pontos. E aí depois num apagão completo de seu time, parece que o time mesmo acreditou que já tinha acabado, que já estava com os 3 pontos garantidos, que já tinha feito a sua parte. O Vitória toma aquele contra-ataque ali pelo lado direito dele, ninguém corta o cruzamento, acho que foi de Mateuzinho, né, que fez o cruzamento, e a bola acaba para Romarinho desviar, assim, depois de uma falha completa da defesa. Ninguém desviou e Romarinho acabou aproveitando sem nem pular, se atirando no meio da pequena área para alcançar a bola numa espécie de, sim, enfim, se atirando o corpo, né, num carrinho. Então, assim, cara, é frustrante, Fred, porque assim, quando a gente pega esse jogo contra o Sport, se o Vitória de fato é um time que tem competitividade ainda, se o Vitória é de fato um time que dá para competir nessa Série A, esse era o jogo da tal conta de luz, que a gente tanto fala aqui no 45 minutos. Era a conta de luz, porque você pega um esporte vindo da pior sequência da sua vida, da sua história, de resultados sem ganhar, continua, mas assim, você pegou esse esporte aqui, o Vitória vindo de um resultado positivo contra o Bragantino, ou seja, o técnico estreou em casa, no Barradão, com uma vitória, com resultado positivo, contra um time que não se esperava um resultado positivo, que se esperava um jogo muito mais difícil, um resultado adverso, porque era um time que tá lá no topo da tabela. Então, já tirou aquele peso, já conseguiu um resultado positivo, você conseguiu respirar, saiu da zona de rebaixamento. O momento era bom para você conseguir garantir essa conta de luz, é você fazer os 3 pontos. Porque vamos ser honestos assim, quais times, velho, o Vitória ele precisa de 45 pontos para não cair. Então ele precisa colher esses 45 pontos da onde está o Talvez alcance. menos, E não mas são. por enquanto vamos falar em 45. É, Não, não, lembrando que a média não é a média histórica é de 43 pontos. Simplesmente 45 virou a é, verdade e não adianta mudar essa verdade. A média histórica para escapar não é 45, é de 43 pontos. é sempre hipotético, né? O 45 é hipotético. Às vezes salva com antes, mas a gente mira lá no 45, né? Que é a velha história de que esse podcast tem o número certo, né? 45 minutos. É o podcast 45 Nosso maior pontos. erro da história foi não ter se chamado 45 pontos. Exatamente. É a alma do programa, Então, do Papo dos Caramba, 45 pontos. eu ainda acho que esse rebrand ainda precisa ser Ainda feito, cabe, sabia? né? Pode fazer o seguinte: vai tirando o 45 minutos, vai virando NE45, e aí depois, quando a galera perguntar NE45 o quê? 45 pontos. Ou mudar o nome do raio-x. exatamente. O programa raio-x passa a ser 45 pontos. Assim, É uma boa. Mas assim, sim, então o Vitória precisa chegar a esses hipotéticos 45 colhendo o ponto da onde tem, velho. Assim, não é um campeonato em que o Vitória possa desperdiçar pontos em casa, sobretudo, né? O Vitória tem que, ó, tem 3 pontinhos aqui, tem que colher. Tem um pontinho aqui, tem que colher. E você pegar o esporte em casa, o esporte nessa situação, o Vitória vindo de um resultado positivo, o esporte vindo de um resultado absolutamente devastador, de ter perdido o jogo lá pro Botafogo na reta final. Então, assim, era pro Vitória
garantir essa conta de luz, assim. Desses 45 pontos hipotéticos que o Vitória tem que colher de alguma forma na Série A, tá os 3 pontos, pô, no Barradão contra o Sport. Não tem pra onde você correr, cara. É conta de luz, assim. É obrigatório você cumprir isso. Já Não tem pra seria onde se fosse o você. Sport com 11 pontos igual a Juventude. Já seria. Isso. Imagine o Já Sport seria com uma 3 pontos, obrigação. né? É. Como Já é pro seria esse. Sport vencer o Vitória na Ilha do Retiro? É Exato. simétrica essa obrigação. Exato. É onde você espera tirar os 3 pontos, né? É aquilo quando você faz ali aquela projeção da Série A, você bota os 3 pontos, você conta com isso, porque senão, se você não contar com esses 3 pontos aqui, irmão, você não chega aos 45. Não tem, a matemática é essa. Então, era conta de luz. E o Vitória vinha conseguindo até os 45 minutos do segundo tempo. Na verdade, o Vitória vinha até os 44 minutos do segundo tempo, né? Que foi o gol de Romarinho, o primeiro gol de Romarinho. Ele vinha conseguindo a conta de luz, já uma conta de luz daquela conta de luz que você paga pegando empréstimo, indo no agiota para poder pegar dinheiro. Era uma conta de luz assim, paga com uma dificuldade enorme, porque não foi um jogo fácil para o Vitória. O Vitória, ele escapou de tomar o empate muito antes. O Vitória, ele suou para fazer o gol e escapou de tomar o empate muito antes. Então já vinha sendo uma conta de luz que o Vitória estava pagando, assim, pagando e deixando o nome sujo na praça para poder pagar essa conta de luz. Veio o empate contra o Romarinho, de Romarinho, né? O primeiro gol de Romarinho, já perdeu a conta de luz ali, feio. E aí depois você rema mais ainda, você luta mais ainda, você busca mais ainda onde não tem para pagar a conta de luz que foi o gol de Renzo. E aí depois você desperdiça de novo, dando aquela bobeira já no final dos acréscimos, no último lance do jogo, que foi o segundo gol de Romarinho, numa Ouvi falha lá, completa da defesa. ouvi lá. Diga. O pós. O Vitória pós-empate, o primeiro empate, né? O 1-1. Ele resolve voltar a querer fazer um gol. E aí encontra. E aí encontra o que a maioria dos times encontram quando enfrentam o esporte. Tá? Que é um time que bate cabeça na marcação, frágil, que naquele momento bateria muito mais, porque não tinha mais nem volante em campo. Tá? Não fica a sensação de que se faz depois que fez 1-0, porra, se não atacar se não for, se não tentar matar a gente teve muito esse debate no jogo Ceará e Sport, mas o Sport teve muito menos capacidade de se manter no jogo contra o Ceará, porque era o Sport do pior capítulo dele, a gente entra nisso daqui a pouquinho. Mas a sensação que eu fico, sabe, Vilar, que se eu estivesse enfrentando esse Sport deste contexto, que até nivela, que até joga bem em alguns momentos do jogo, foi até melhor que o Vitória em alguns momentos do jogo, mas é muito queixo de vidro. A sensação que eu tenho é que se o Vitória diz agora vamos fazer o segundo, partir para cima, faria. Por tudo que a gente viu do esporte nesse brasileiro. Mas Tanto é o que DNA do fez. treinador, né, Fred? Mas aí é o DNA Tanto do que treinador que fez. escolheu. Levou o empate e bastou colocar uma bola na área que o esporte se auto-implode. Né? Porque essa é outra característica desse esporte. O time comete erros muito primários que sempre deixam o time atrás no placar ou tiram os pontos do time, né? Veja só, fazendo assim, eu concordo com você e fazendo assim um apanhado de que foi o jogo na minha visão, né? Eu acho que o primeiro tempo, ele foi um primeiro tempo em que o Vitória, né, olhando para o áudio aqui do Vitória, ele teve uma mudança de postura interessante, porque era uma pergunta que tinha no ar. Eu acho que todo torcedor do Vitória foi para o Barradão ou foi assistir o jogo na TV com uma pergunta no ar. Beleza. Carilli enfrentou times que, em teoria, teriam mais o ímpeto do jogo, teriam mais a iniciativa do jogo do que o Vitória. Então, por isso que ele atuou 90 minutos ali com a bunda encostada na própria trave e buscando a transição. Porque foi o Internacional fora de casa, o Botafogo fora de casa, e o Bragantino, que mesmo no Barradão, mas o Bragantino vindo do G4, um time que está bem no campeonato, naturalmente teria a oportunidade de propor a partida e o Vitória jogaria na transição. Mas e aí, contra o Sport, no Barradão, como é que vai ser a postura do Vitória de Carille? Ele vai deixar o time mais uma vez encostado todo na defesa, bloco baixo, buscar a transição, ou ele vai propor? E aí a gente teve uma resposta até positiva de Carille,
que foi o time no primeiro tempo ter proposto mais, né? O Vitória teve mais posse de bola em determinados momentos que o Sport. Eu acho até que terminou o primeiro tempo com mais posse de bola do que o Sport. O Vitória ocupou bastante o ataque. O Vitória teve ali uma reaparição, eu diria, de jogadores importantes tendo boas atuações. Renato Kaiser fez uma boa partida no primeiro tempo. O Mateuzinho apareceu bem no primeiro tempo. Eric fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Então você teve ali o Vitória ocupando mais o campo de ataque, triangulando pelas laterais. O lado esquerdo foi uma negação, foi muito ruim o lado esquerdo do Vitória. Até tava brincando aqui com o pessoal, né, que tipo o Lucas Braga, que vinha mal pra caramba no Vitória, teria grande oportunidade dele se recuperar porque ele ia enfrentar Matheus Alexandre como lateral direito. Então era o Lucas Braga contra o Matheus Alexandre. E foi uma negação mais uma vez. O lado direito do Vitória sim estava funcionando, o Cáceres chegando bem além de fundo e tal, então o Vitória propôs. Mas mesmo assim, eu acho que foi um jogo, e eu acho que vocês vão concordar comigo depois, que teve chance por dois lados. Eu acho que o Sport teve tanta Os chance dois de fazer o goleiros gol foram ali no bem no primeiro tempo. jogo, inclusive. Pois é. O Sport teve a chance logo no começo com o Derek, que Lucas Arcanjo teve que fazer uma defesa se recuperando. Teve a cabeçada de Ramon já no finalzinho do primeiro tempo e teve aquela chance de Colo Ramírez que ele pegou cruzado, que depois, inclusive, é o lance do possível pênalti, né? Que a gente vai comentar depois aqui, provavelmente. Já o mais o Vitória teve a chance de Mateuzinho, cara a cara com o goleiro ali na pequena área, depois da ajeitada de Lucas Braga. E teve a chance de Eric, né? Que ele botou na trave. Então foi um jogo equilibrado, ok? Ok. O gol do Vitória no início do segundo tempo ele sai no lance que, para mim, é o tipo queixo de vidro do esporte, que você mencionou. O esporte tem um queixo de vidro muito grande e ele vacilou ali naquele início do segundo tempo e entregou o gol para o Vitória, porque primeiro tem um erro na saída do esporte que Kaiser aproveita para roubar a bola e ficar cara a cara com Kaique França, aí Kaique França consegue sair bem e desviar, só que a bola volta para o Vitória, aí a jogada reinicia, né, com um passe de Felipe Cardoso, depois os Cáceres fazendo o voleio, e aí Eric desvia no segundo pau, também numa desatenção completa do esporte. Então, para mim, é o tal do queixo de vidro. E aí, eu acho que Carille tinha as peças, até com esse elenco ruim do Vitória, mas ele tinha as peças, ele tinha a oportunidade de manter o Vitória no campo de ataque. Porque a minha visão ali após o primeiro gol era de que o Sport estava um pouco entregue. Porque o Sport também sentiu ali, aquele primeiro, após o primeiro gol, eu achei que o Sport sentiu muito a forma como o gol saiu, o erro que teve naquele lance do gol do Vitória. Então acho que o Sport sentiu e era o momento, sim, de Carille poder atacar. Mas foi como o Cauê falou e tudo mais. Cara, parece que é do DNA de Carille. É o carilismo mesmo. Ele é um técnico que faz 1-0 e recua o time. Foi assim contra o Bragantino e foi assim agora contra o Sport de novo. Ele fez 1-0, a diferença é que contra o Bragantino foi no primeiro tempo, agora foi no início do segundo tempo e recuou o time. A prova disso é que ele tirou Eric, que é um jogador muito mais de ocupação ali do campo de ataque, é um cara de triangular, de achar o espaço no campo de ataque, e não é muito de recompor, não é muito de jogar na transição, não tem essa velocidade, essa explosão. Ele tirou Eric e colocou Fábio, que Carille ainda está iniciando o trabalho dele, mas ele já enxerga a Fábio como aquele cara que vai atuar pelo lado direito, que vai poder recompor, vai poder recuar para fechar a segunda linha de quatro jogadores, e quando precisar vai ter o estirão ali no contra-ataque, na transição, que é o forte dele, é a velocidade. Então acho que ele tentou mudar o time para projetar o time para jogar na transição após o primeiro gol e se fechar mais. Só que, velho, eu volto para aquilo que a gente falou lá no início, você trouxe o comentário de Cabral. O Vitória é um time que, nesse período todo com Carille, ele sofre. é, ele é um time que, salvo o primeiro tempo contra o Bragantino, no primeiro tempo contra o Bragantino, sim, ele recuou, ele jogou nesse bloco baixo e, de fato, ele conseguiu neutralizar o Bragantino. Ele é um time que, de fato, conseguiu atuar nesse bloco baixo e neutralizou o time adversário. Ele não teve chances criadas do time adversário contra ele. Mas salvo esse primeiro tempo, todos os outros jogos em Internacional, primeiro tempo do Inter também, o Vitória conseguiu neutralizar bem o Inter. Mas segundo tempo contra o Internacional, o jogo inteiro contra o Botafogo, o Vitória, ele é um time que escapa ali suado de não tomar um gol. É um time que acaba tendo que sempre desviar uma bola dentro da área, da pequena área.
Porque ela chega, ele não é o time que consegue neutralizar o adversário fora. Ele sofre o cruzamento, aí tem que Lucas Alter aparecer para desviar. É Zé Marques que sofre também, que recebe cruzamento e tem que desviar. Então o Vitória ele sofre essas finalizações e conta muito nesse recorte de Carille com o erro do adversário. O jogo do Bragantino foi muito claro isso, sabe, Fred? Muito claro. E o Vitória tem uma vulnerabilidade impressionante, que não consegue resolver de Carpini e sair com Carille, que é a bola aérea. Eu acho que ficou claro hoje quantas jogadas de bola aérea o Sport conseguiu machucar o Vitória, conseguiu levar perigo para o Vitória. Teve duas de Ramon no primeiro e no segundo tempo, duas cabeçadas de Ramon. A primeira, a que eu falei na reta final do primeiro tempo. No segundo tempo, teve um cruzamento de Lucas Lima da direita, que Ramon cabeceou também e levou perigo. O gol de Romarinho, o primeiro gol foi na bola aérea, o segundo gol foi na bola aérea. Então o Vitória tem muita dificuldade de bola aérea. Logo no começo do jogo com o Derek, também foi uma jogada de bola aérea. Então, para um time contra o Bragantino, as chances que o Bragantino empilhou no segundo tempo foram também de bola aérea, em sua maioria. Duas de Praxedes, teve Pita também perdendo gol de cabeça. Então, não é um time que passa a segurança de que, tipo assim, beleza, fiz 1-0, vou conseguir neutralizar o adversário para não ter jogo mais, sabe? Tipo assim, vou neutralizar o adversário para não ter mais jogo. Eu acho que no jogo de hoje, tudo bem você não conseguir, você apostar, digamos assim, nesse jogo de transição, quando você pega um Botafogo da vida, fora de casa. Pô, tô 1-0 no Engenhão, meu irmão, eu vou recuar, vou tentar a transição. Agora no jogo de hoje, cara, do Barradão, o jogo no Barradão contra o Sport, era para Carille ter feito algo diferente do carilismo ali no segundo tempo. Fez 1-0, segura a bola, pô. Pega o Rubem Rodrigues, bota no campo. Eu acho que tinha que ter feito isso. Ronald tem entrado antes. Ronald tinha que ter entrado antes, que é um volante que tem muito mais condição de conduzir a bola do que o William Oliveira, que Entrou muito bem, perdeu por sinal. passe pra caramba. Pois é. O Ronald tem entrado antes, porque entrou bem. Rubem Rodrigues tem entrado também, porque tem mais capacidade de segurar a bola, pelo menos é para isso que ele veio. Entende? Era para ter feito isso após o primeiro gol. No entanto, ele foi para o modo Forçada a saída de carilindo. bola. Forçada a saída de bola, Vilar. Eu acho que se ele força a marcação ali, como você bem lembrou, que o Sport fica desnorteado no queixo de vidro ali, ele teria conseguido constranger de uma forma a defesa do Sport, que já estava atabalhoada em vários momentos ali, tentando sair e com dificuldade, que inevitavelmente, com o mínimo de qualidade, o Vitória faria o segundo gol. Só que, a partir do Exato. momento que o Vitória, no modo Carille, resolve baixar as linhas para voltar ao seu modo DNA total, baixar as linhas, se defender e tentar algo ali no contra-ataque, ele começa a dar chance a algo que o Sport tem muita dificuldade de criar. Porque a partir do momento que você volta para trás, você dá o campo para o outro tentar fazer algo e jogar a bola para a área e tentar fazer com que o outro time erre. Então acho que Carille erra muito e errou muito hoje ao dar essa chance, a um time que tem dificuldades como o Sport. Então se ele tivesse mantido aquela pegada de uma marcação mais alta, podia ter trocado algumas peças, como você falou, de mais potencial físico de recomposição, mas mantivesse ao menos o pensamento de não vou deixar o Sport ter o meio de campo, não vou deixar o Sport ter a bola, eu vou tentar forçar o erro do time. Com certeza, eu acho que o resultado do Vitória teria sido muito diferente do que foi hoje. É a opção por não sofrer, né? Eu acho que a ideia o ideal você tem a opção de não sofrer, vá pelo caminho de não sofrer. Ele optou por sofrer e Mas, buscar e E aí detalhe, sim. viu? Vai ser assim. Vai ser assim. Foi assim com o Santos. Veja só, minha gente. O que Carille fez em 2024 Isso. Cara, é ele foi assim. campeão, cara, ele foi campeão e demitido, pô. Nunca vi isso na minha vida. Carille escolheu, veja só, pegar o Santos. Não é a Chapecoense, não. Não é o Criciúma, não. Ele escolheu pegar o Santos numa Série B e jogar dessa mesma forma que ele está jogando com o Vitória dentro de uma zona de rebaixamento, como ele pegou, numa Série A. Não é ele pegar. Se ele pegasse esse Santos de hoje e jogasse dessa forma, ok, faria um sentido.
Mas ele escolheu fazer isso com o Santos dentro de uma Série B. Eu utilizei o exemplo de Santos e Sport e acabou sendo parecido. A estreia de Guto Ferreira no passado, né? O Sport vindo num momento conturbado. O Santos faz 1-0, jogando pior, mas faz 1-0 e simplesmente abre mão completamente do jogo. Ele deixa o Sport crescer. O Sport naquele tempo era horrível. Guto Ferreira demorou Isso. uma eternidade para soltar o time. Quando soltou, o time deu um passinho para frente e sofreu um pênalti, fez o gol e empatou o jogo. Um pouco parecido com o cenário de hoje, porque a forma com que Carille joga deu a Daniel Paulista a oportunidade, sem maiores consequências, de tirar todos os volantes. Ele tirou Zé Lucas, depois tirou Rivera. Fechou os olhos e meteu o time todo para cima. Porque o Vitória abria mão. Se não fosse contra-ataque, o Vitória não queria bola. Tá? E foi aí duas vezes castigado, ou até mais, que a gente vai debater daqui a pouco. Não, assim, é o que você falou, o Sport tem dificuldade de criar, o Vitória deu a oportunidade do Vitória de criar. E assim, tem um detalhe também, né? Porque mesmo tendo a transição, o Vitória teve a transição ali, teve algumas oportunidades de escapar, e aí vai um problema que é, você tem jogadores que não vão conseguir nem mesmo aproveitar esse estilo de jogo, sabe? Eu acho que tem esse detalhe, esse agravante. Porque beleza, você optou pela transição e o Vitória teve alguma jogada de transição ali e ficou muito claro também que você, mesmo apostando nesse formato, não é uma garantia de que você vai ter um sucesso, porque vai depender dos seus jogadores. E os jogadores, cara, teve um lance em que Fábio arrancou contra Ramon, né? Ramon já exausto ali, cansado, lento pra caramba, ele conseguiu arrancar, entrou pra isso, só que ele não fez nada com a bola depois. Ele não enxergou o Felipe Cardoso que vinha entrando pelo outro lado e Bate errou o nas mãos de cruzamento. Kaique França, né? Pois é, bate nas mãos de Kaique França. Teve outra chance também, que foi Ronald cruzando da direita, e aí Renzo pega super mal na bola, pega rasteiro, pega fraquinho, e aí defende, Kaique França defende com tranquilidade. Então teve chances do Vitória também no segundo tempo, que teve um outro jogada de Fábio que veio pela direita também, Renzo acabou cabeceando para fora. Então teve algumas chances ali, mas que depende muito também do jogador saber fazer a transição, de ter um capricho melhor para fazer essa transição. Para mim, o lance de Fábio é muito emblemático disso. Porque às vezes você até aposta nesse jogo, mas você não tem assim, você não tem a garantia que seus jogadores vão conseguir explorar isso da maneira mais eficiente, né? Vão conseguir chegar ao gol dessa maneira. Conta também contra o Vitória, a ineficiência dos jogadores, a baixa qualidade técnica deles também. Vamos para as avaliações individuais, tá, do Vitória. E depois que a gente passar pelas avaliações individuais do Vitória, a transição para iniciar a análise do esporte dentro do jogo, ela vem com os dois lances em que o esporte reclama pênalti, tá? Porque a gente faz essa análise dos dois lances também pela ótica do Vitória, também com o Vitor Vilar aqui para comentar. Então, no nosso roteiro agora, a gente analisa individualmente o Vitória, e aí a gente chega nos dois lances em que o esporte cobra até uma revisão do árbitro no VAR, que tivesse sido chamado para analisar as jogadas, pelo menos isso não aconteceu, tá? E na sequência a gente inicia o jogo pela ótica do esporte, tá? Vilar, do goleiro ao centroavante, mais uma vez, Lucas Arcanjo fica como o grande nome do Vitória no jogo, né? Eu sei que a gente costuma escolher o melhor jogador no final, mas foi meio óbvio que dessa vez foi Lucas Arcanjo, ou dessa vez não, que mais uma vez foi Lucas Arcanjo, né? Sem dúvida, acho que não precisa muito explicação, porque ele salvou desde o primeiro lance, né? Ele salvou ali de Derrick, a cabeçada de Derrick cruzada, até várias outras oportunidades no segundo tempo também. Ele foi o melhor jogador do Vitória. Agora, eu tenho uma dúvida, que eu acho que não vai tirar a avaliação dele de melhor em campo. Agora, eu tenho uma dúvida se eu coloco ele como bem ou como muito bem, porque eu até queria ouvir a opinião de vocês. No lance do segundo gol de Romarinho, vocês acham que ele falhou? Não.
Porque tem muita Não. gente apontando que ele falhou. Eu acho que Muito. o Romário foi muito acrobático ali. Eu nem entendi aquele lance ali. Eu acho que cagada vale e pronto, meu irmão. É Assim, muito, muito inesperado para exigir uma muito- reação ali. A posição que ele tava, a bola passa. Não A tem como. cobrança deve É. ser pela bola tá quase ali na pequena área. Talvez seja isso, É. de uma decisão Mas dele de fechar mais em cima, né? De goleiro de é, De handebol, chegar vamos dizer assim. rasgando. De goleiro É. de handebol. veja, Mas eu não mas vejo. Romarinho não tava no posicionamento para aquele tipo de finalização, né? Foi meio estranha a forma que Romarinho finalizou. Eu não consigo ver. Eu acho que é muito mais demérito da marcação, De dois quem não acompanha o dedinhos, Romarinho. dois dedinhos de acaso e algum mérito de Romarinho ali que teve uma resposta corporal rápida, inteligente, né, para fazer aquele toque. Não consigo, não consigo colocar na conta de Arcanjo, não. E olha que assim, colocar na conta dos goleiros tem sido quase que algo recorrente aqui dentro dos nossos programas, né? Parece que todos os times hoje têm uma lupa ali, porque todos os goleiros vêm falhando. Né? Todos os goleiros. É. Lucas Arcanjo, mesmo que vem muito bem nos últimos jogos, cometeu falhas graves nessa temporada. Falhas bem graves. Por isso que eu acho É. que há esse debate, né, Vilar? Quando o goleiro já cometeu Ele falhas graves no ano, mesmo fazendo grandes defesas, se coloca uma lupa no lance. Eu vi o lance, é. né, vi replay por trás do gol, tudo. Poderia fazer o que Cauê falou, né? Tentar rachar a bola ali, dividir, mas eu não acho que. Vendo depois, sabendo tudo o que aconteceu, é fácil falar, mas não era aposta lógica você sair da sua barra para travar uma bola ali. Ah. Eu fiquei na dúvida porque assim, muita gente acabou apitando, apontando, né, melhor dizendo, apontando uma falha dele no último lance. Pô, o Lucas foi perfeito. Aquele comentário, né? Lucas foi perfeito até o lance do gol. Pô, como é que pode o goleiro fechar tudo e no lance do gol decisivo, na reta final, nos acréscimos dos acréscimos, você entregar o gol daquele jeito? Botaram muito na conta dele também. Então, parte da avaliação dele acabou caindo por conta disso. Cara, eu vou pegar leve com ele. E outra coisa também, só explicando, o Lucas é um goleiro que ele tem 8,80, né? Ele tem altos e baixos, às vezes, dentro do próprio jogo. Então ele fez um baita partida mesmo contra o Botafogo. Mas é muito comum na partida seguinte ele cometer uma falha que acaba prejudicando a vitória. Ele é um goleiro que eu acho muito bom tecnicamente, mas é um goleiro que ainda precisa ter uma regularidade nesse nível. Eu acho que nesse jogo especificamente, nesse lance especificamente, no jogo ele foi muito bem. Nesse lance especificamente, eu não vou colocar tanto na conta dele, não. Eu acho que na conta da falha eu vou colocar mais na dupla de zaga. E também de quem deixou cruzar, que foi Cáceres. Então eu vou colocar ele como muito bem e o melhor em campo. Então, Vilar, já Mas pode, posso ir em seguir com os frente, né? dois zagueiros, tá? É. Eu vou colocar Zé Marcos e Que Alto. acabaram de levar a culpa, né, É. do segundo empate do esporte. Cara, Zé Marcos e Alter, eles é, têm um trabalho difícil. Eu acho que isso é importante dizer. Eles têm um trabalho muito difícil, porque o Vitória, do jeito que o Carille está jogando, né? Ele acaba, eles acabam tendo que participar muito do jogo, tendo que desviar ali bolas decisivas, tendo que fazer parte ali do momento muito crucial, muito agudo dos lances, que é basicamente ela de dentro da pequena área, tirar ela da cabeça do centroavante. Não é fácil, né? Você ter 90 minutos de altíssimo nível, eu já falei isso aqui, é taxa de erro zero, sendo dois zagueiros que sofrem um bombardeio do jeito que eles acabam sofrendo. Mas hoje eu achei eles especialmente vulneráveis, assim. Eu acho que contra o Bragantino eles tiveram uma participação mais importante para desviar as bolas, para conseguir ter impacto no jogo, né? Tanto é que eu escolhi Alta, se não me engano, eu escolhi ele como melhor em campo naquela ocasião, no jogo do Bragantino. Então, eles tiveram muito impacto de afastar mesmo as bolas assim, e as que o Bragantino acabou cabeceando não foram muito culpa deles. Nesse jogo, eu acho que eles tiveram muito impacto negativo. A exemplo do segundo gol. Eu acho que o segundo gol foi muito cara de falha coletiva dos dois zagueiros.
de não terem cortado aquela bola que acabou em Romarinho. Então, por isso, muito por causa do segundo gol mesmo, daquele vacilo terrível de não ter cortado, eu vou colocar os dois como laranja, como mal. Perfeito, tá? E agora pode ir para os dois laterais, Vilar. Cara, os dois eu vou botar como mal também. Cáceres, sobretudo. Primeiro, vamos lá. Primeiro tempo de Cáceres eu achei ele até bem na parte ofensiva. Eu achei que ele teve uma participação boa ali na combinação com o Eric, né, de atacar pelo lado direito. Eu acho que o lado direito do Vitória foi o principal no primeiro tempo. No segundo tempo também ele deu o cruzamento, né, o voleio, que acaba sendo originando o gol de Eric no primeiro gol, né? O voleio é dele. Mas ao mesmo tempo, Cáceres, nesse mesmo lance do gol, quando Kaiser acaba arrancando, dividindo com o Kaique França, a bola sobra para ele, para Cáceres. E ele perde um gol, velho, sem goleiro, assim. Pega muito mal de perna esquerda, acaba perdendo um gol sem goleiro e depois ele tem a chance de se redimir. E também, Cáceres, ele é o cara que falha, não corta a bola de Mateuzinho e acaba originando um gol de empate do Sport na reta final. Então, assim, velho, eu vou colocar ele como mal muito por conta desse problema defensivo, né? De ter entregado essa jogada aí de Mateuzinho na reta final, vou colocar ele como mal laranja. Já Maicon Jesus fez uma partida realmente ruim. Não apareceu tão bem no ataque. Tudo bem que a dobradinha dele com o Lucas Braga no ataque não foi bem. Lucas Braga não ajudou ele, melhor dizendo. Então ele não foi bem no ataque. E na defesa muito vulnerável, né? Eu acho que o lado dele continua sendo o lado mais vulnerável do Vitória, defensivamente falando. O Vitória precisa contar um lateral esquerdo, então eu vou colocar ele como mal. Seguindo, né, para os volantes que foram acionados na partida, tá? Baralhas, Baralhas e o William Oliveira começaram o jogo, né? Baralhas eu vou colocar ele como regular. Eu achei Baralhas no primeiro tempo bem apagado, errando bastante, mas no segundo tempo ele se recuperou. Eu acho que ele conseguiu até aparecer bem no ataque com o chute de fora da área. Teve uma chance do Vitória muito boa no segundo tempo, que foi um chute de fora da área dele perigoso. Agora o Oliveira é muito mal, velho. O William Oliveira fez uma partida em que eu acho que ele mesmo reconheceu a atuação ruim dele, porque ele saiu meio que pedindo desculpa ali pra torcida, a torcida vaiou, teve gente que tentou vaiar ali na saída dele para Ricardo Hiller. O próprio Carille reconheceu que ele fez uma partida ruim, porque a substituição dele foi logo após um erro que ele quase entregou um gol ali pro Sport, né? A bola tá no ataque do Vitória, aí ela volta nele, ele tem a oportunidade de manter a bola no ataque, ele erra um passe, de outros passes que ele vinha errando ao longo do jogo inteiro, desde o primeiro tempo, desde quando o Vitória estava bem. Então ele erra um passe que ocasiona o contra-ataque do Sport e podia muito bem sair um gol. E aí logo imediatamente, cara, ele troca ele. Então acho que tudo isso mostra como ele atuou muito mal. E aí para fechar o meio campo, né, Mateuzinho, eu vou colocar Mateuzinho como bem. Hoje Mateuzinho jogou bem. Eu acho que no Jogou. primeiro tempo ele participou muito bem do jogo, se movimentando ali, caindo pela direita, caindo pela esquerda, caindo atrás da zaga do Sport também. Então acho que ele se recuperou bastante, né, das atuações que ele vinha tendo Eu me na. lembrei, Vilar, de um debate que a gente teve. Não sei se você participou, acho que não, mas que foi um debate geral quando a gente votou os melhores do ano passado, tá? E eu acho que o Meia, acho que foi o Meia, ou foi o jogador geral, não me lembro, ficou a disputa pela terceira posição entre Lucas Lima e Mateuzinho. Acho que foi pela terceira posição. E Lucas Lima, que jogou uma grande Série B pelo Sport, e Mateuzinho, que fez uma ótima Série A pelo Vitória, né? Eu acredito que Mateuzinho acabou vencendo naquela votação. Desculpa, que Lucas Lima acabou vencendo naquela votação. E muito se empoderou o seguinte: veja, eu não sei se Lucas Lima na Série A consegue jogar o que Mateuzinho jogou, isso a gente comparando o 2024 de cada um. A resposta nessa Série A é muito favorável a Mateuzinho, né? Lucas Lima não consegue ser nem de perto para o Sport o jogador que Mateuzinho é para o Vitória. Então, eu Uhum. acho que todos aqueles argumentos do ano passado, ponderando as divisões, eles fazem muito sentido. Tá? Agora, que de fato o Lucas Lima ano passado foi senhor absoluto do Sport na Série B, foi. Agora,
Quando se colocou no mesmo grau de dificuldade, tá? Mateuzinho prevalece, né? Tem uma capacidade de gerar jogo maior do que a de Lucas Lima, bem maior nesse momento, eu diria. E é muito por conta disso que existe uma régua muito grande de cobrança em cima dele, né? Porque ele já entregou muito no Vitória, naquela arrancada do ano passado. No título da Série B, ele foi um dos principais jogadores. E na arrancada do ano passado também. Então, e ele foi o cara que sobrou, né? Desses remanescentes de grande performance no Vitória. Leonardo saiu, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Alejandro, ficou Mateuzinho. Então ele é realmente a grande expectativa de uma atuação segura, de uma atuação regular desse time do Vitória, que ele vem devendo, assim, né? Ele tem tido oscilações, ele começou bem o ano, mesmo machucado, jogando um sacrifício, mas ainda sendo, digamos assim, ali o centro técnico, né, e de visão de jogo e de habilidade desse Vitória é muito limitado, um elenco extremamente limitado, mas que tem Matheusinho, o melhor jogador tecnicamente. Depois caiu muito, ele vinha jogando muito mal e hoje eu acho que ele se recuperou, tendo um protagonismo importante que ele precisa ter nesse Vitória que propõe mais jogo, tenta manter mais a posse de bola no primeiro tempo, ele articulou bem. Agora, e assim, a avaliação dele é bem, independentemente dele ter perdido talvez o gol mais claro assim no primeiro tempo do Vitória, né? E aí Sim. no pro-ataque, para finalizar, Deixa eu só ler um vou colocar superchat ele. rapidinho, tá, Pode falar, Vilar? pode falar, pode Walter, falar. né, fala que Walter Francisco, Carille conta sempre com o Mateuzinho. Ele saiu, fudeu, né? É o que Walter Francisco escreve aqui no superchat, só para a gente finalizar também essa parte do quanto do público, né, que comentou aqui via superchat avalia essa partida de Mateuzinho e o quanto a saída dele, na visão de Walter, contribuiu ali para que a reta final do jogo o Sport prevalecesse, né? Ganhasse por 2-1, digamos assim, o jogo sem Mateuzinho em campo. Pode seguir então, Vilar, com É, os atacantes, tá? Aqui bem diferente aí, né? Eric para Lucas Braga. e eu não tiraria ele, viu? Tipo assim, no segundo tempo, ele trocou ao mesmo tempo Kaiser e Mateuzinho. Eu tiraria Kaiser, que eu acho que estava bem cansado já no segundo tempo. Mas Mateuzinho, por mais que ele também tivesse de repente demonstrado ou sinalizado para o banco, talvez, porque a gente não tem as informações, talvez ele tenha reclamado de uma lesão, tanto é que depois que ele foi para o banco ele botou um gelo e tal. Talvez ele tenha reclamado de alguma dor. Mas ele estando 100% e mesmo assim, 100% que eu digo físico, sem nenhuma lesão, mesmo ele desgastado, cansado, eu manteria, porque ele é um cara que não tem no Vitória de manter a posse de bola. A não ser que a substituição dele fosse por Rubem Rodrigues, né? Que é um cara que teoricamente é para manter essa posse de bola. E não foi isso que aconteceu. Ele tocou pro Ronald, que entrou bem, mas acho que o Ronald tinha tentado no lugar de William Oliveira, né? A gente vai falar Isso. isso daqui a pouco. Mas vamos para os Eric, atacantes. Eric, vamos para os Lucas atacantes. Braga e Kaiser. Eric eu achei bem também, fez o gol. Acho que no primeiro tempo ele foi, já falei Quase aqui, o melhor acerta, né? jogador do Bateu uma Vitória. bola na trave espetacular na hora da É, tempestade, né? salvou muito, cara. Assim, Eric hoje se salvou muito, que ele vinha mal. Fez um primeiro tempo realmente muito produtivo pelo lado direito. Fez aquele chute maravilhoso que foi na trave. E fez o gol, né? Curiosamente, Agora Eric fez o adora fazer gol, gol. fez o gol, subiu pro alambrado e tá fora do próximo jogo, né? Pois é. Tanto ele como Renzo tomaram cartão amarelo por causa Pelo de mesmo comemoração. motivo. Aquela coisa. Veja, Renzo, eu nem sei É, se conta, tá? Mas eu Renzo acho que. insistiu pelo cartão. Ele ameaçou É tirar isso. a camisa quando fez o gol, não tirou. Aí depois que deram o gol, ele tirou. é, O cara exatamente. foi o cara Ele que falou. tava louco pelo cartão. É. Eu E tem um sou, eu detalhe, sou só pra assim. falar. Eu não aceito isso no futebol. Me chame de chato, de ranzinza, do que quiser. Eu não aceito. Eu não aceito. Não tô reclamando. Primeiro, eu acho que é uma grande frescura levar o cartão amarelo. Primeiro ponto. Eu acho que nenhum tipo de comemoração que não seja afrontando uma torcida rival, nenhum tipo de comemoração deveria gerar amarelo. Tirar a camisa, subir alambrado, nada devia gerar amarelo. Ponto. Deixar só isso claro. Eu acho essa regra de dar amarelo para comemoração ridícula. Mas a regra existe. E eu não aceitaria jogador meu tomando amarelo É. por conta de comemoração. Isso não existe.
Não existe. Ciente, né? E ainda mais que você É. tem um cartão amarelo que pode ficar suspenso, como no caso de Eric, é loucura. É Sim. inaceitável. Só um É, detalhe, Mr. né? Krabs, Eric, Mr. Krabs fala aqui que ele que sentiu a panturrilha, talvez por isso tenha achado que estaria fora do próximo jogo. Quando eu vi ele colocando gelo ali daquela forma, eu até achei. Mas, sinceramente, conhecendo o Eric, conhecendo o jogador de futebol, duvido muito que isso Porque tenha se fosse passado. é muito racional, aí daria até de parabéns, na verdade. Aí Se já for- é um grau de E frieza. Eric é manhãozinho demais. Eric é Isso, manhãozinho demais. jogador de futebol, e Eric, que a gente conhece, não tem. Fez o gol, foi para Alambrado no mesmo. é, No impulso da comemoração do gol. No impulso da comemoração do gol. é. Só para finalizar, um detalhe, Eric, o último jogo do Vitória do Sport no Barradão pela Série A foi em 2018, né? Foi 1-0 Dois gols Vitória, de gol de Eric. Eric. Um gol de Eric, né? De fora da área, né? Um gol Eu de lembro Eric. desse gol, chute E rasteiro. agora, outro gol de Eric pelo Vitória contra o Sport. E aí eu vou colocar Kaiser também como bem. Acho que ele no primeiro Gostei. tempo Ele jogou dá um muito bem. corte no segundo tempo, que já seria a bola para 2-0 do Vitória. Um drible da vaca, a gente chama aqui. Eu não sei se E é, Ramon. é, Em David da Ramon. Vaca, David da Vaca. se é a expressão. E até, Fred, antes da gente começar no programa, o ao vivo, né, a gente trocando a ideia aqui, os 25 primeiros minutos, o que deu trabalho, ele com o Mateuzinho, ali no meio de campo, Zé Lucas perdido, o Lucas Lima sem acompanhar ninguém, Eu vendo o Kaiser jogo, eu só pensava saindo, nisso, Cauê. meu É uma amigo, meu Deus do diferença. céu. É uma diferença que o centroavante faz para um time. Quando você não tem. Exatamente. E veja só, o outro jogo da noite, né? Eu assisti o jogo inteiro, Ceará e Mirassol, Ceará horroroso, horroroso, Ceará, horroroso. Chico da Mas, Costa. não, Não, você também, Pedro mas Raul. Pedro Pedro Raul Raul. Pedro Pô, Raul. finaliza e tenta o jogo todo. quase toda bola que vai para a área, o cara consegue fazer alguma coisa. Cabeceia. Exatamente. Veja só, É isso. o Eu vi Ceará também. foi horroroso no jogo, horroroso, horroroso, horroroso. Mas toda bola que chega em Mas Pedro Lino Raul. até falou, o cara finalizou 7 vezes no primeiro tempo. Exato. Não foi gol, mas Toda 7 bola vezes. que chega. Não é que ele foi acionado 7 vezes, não. Ele conseguiu finalizar 7 vezes. Eu acho que se você somar todos os centroavantes que passaram do Sport nos últimos 10 jogos, não dá 7 finalizações. Finalizações. Na barra, então. Mas segue, por favor, Vilar. Daqui a pouco a Não, gente chora nossas, eu vou nossas colocar muito bem lamentações. para Kaiser. Sabe por quê? Eu falei bem, mas é muito por causa da toada dos outros aí, mas vou colocar muito bem, sabe por quê? Cara, logo no primeira chance do Vitória, são duas oportunidades em que primeiro ele não consegue alcançar por cima, aí depois vem um cruzamento de Maicon Jesus que ele disputa por baixo. Aí tem depois um lance também que é criado a favor do Vitória, que é uma sobra de escanteio, que ele quase faz um gol igual do que ele fez com o Bragantino, que ele pega na segunda trave, tenta chutar. Velho, teve esse drible da vaca que ele deu, acho que foi em Thierry, e quase faz o gol. Aí Foi teve, em Ramon. foi Ramon, em Ramon. E também o lance do gol ele participou, né? Ele roubou a bola, ele correu, dividiu com o Kaique França. Então, assim, porra, Casa merece. E Lucas Braga é muito mal, tá? Acho que não precisa explicar muita coisa. Bastou ver o jogo. O próprio Lucas Braga, segundo informações do repórter daqui, de Costa Filho, que é repórter da TV Bahia, Lucas Braga não foi substituído no intervalo e não foi para o banco de reservas, não assistiu o jogo no banco de reservas. Segundo Costa Filho, porque o próprio Lucas Braga ficou constrangido com a atuação dele. Então, assim, é surreal, pô. É muito mal, não tem como não. É absurdo o que Lucas Braga fez. Fala dos reservas Então rapidinho, vamos né? Pra aos finalizar. reservas, tá? Aos É. reservas. Ricardo Hiller, eu acho que vou colocar sem nota, velho. Atuou muito pouco tempo. Vou botar sem nota. É, Os outros não quatro lembro de nada. jogaram tempo suficiente e tiveram ações suficientes, né? Os outros quatro, sim. Ricardo Hiller é um É pouco porque assim, eu não mais lembro, eu não vou poder julgar ele, eu acho muito injusto. Eu não lembro de muita coisa dele no jogo, sabe? certo. Eu acho até que ele participou, talvez, do gol de Mateuzinho, mas eu preciso ver melhor o lance depois. O gol de Mateuzinho não, o gol O de último gol, Romarinho, que é. ele tá ele tá ali na cobertura, né? Ele tá ali nos que deixam o Mateuzinho ir até a linha de fundo. Mas também não acho que Avançar. é por conta disso que já vai ter uma Né? avaliação inteira, não. É. Fábio eu vou colocar como regular. Eu achei que
Pera aí, regular não. Deixa eu pensar direito. Eu vou colocar o mal. Porque, cara, ele entregou logo que ele entrou, ele quase entrega um gol para o Sport, um lance perigoso para o Sport. Na oportunidade que ele teve na dele, que foi aquela arrancada, ele não conseguiu sequer cruzar, ele não enxergou o Felipe Cardoso vindo pelo outro lado, então vou colocar como mal. Achei que a participação dele foi bem abaixo, foi um dos problemas do Vitória no segundo tempo. Ronald eu vou colocar como bem, eu achei que ele entrou bem no jogo. O Vitória, o segundo gol, né, foi uma jogada dele, o gol de Renzo. E fora que ele entrou tendo um impacto muito significativo de criar a chance para o Vitória ali no segundo tempo. Era para ele ter entrado antes. Ele não pôde ser titular porque provavelmente teve desgaste, era para ter entrado antes. Renzo eu vou colocar como regular. Eu acho que ele fez o gol, é importante, mas ele teve, assim, tirando. Não, vou colocar como bem, vai. O gol foi legal, o gol foi importante. O gol foi importante. Bem. Que ele perdeu também uma cabeçada, mas ele pelo menos apareceu, participou. Vou colocar ele como bem. Você vê que eu vou pensando aqui na hora, né? Felipe Cardoso eu vou colocar como regular. Porque, pelo menos, cara, em pouquíssimo tempo que ele teve em campo, ele já fez muito mais coisa que o Lucas Braga. Assim, inacreditavelmente fez muito mais coisa. Teve arrancada pro lado esquerdo, teve jogada boa pro lado esquerdo, participou do gol também, do lance do primeiro gol. Mesmo que não sendo uma grande participação, mas participou, coisa que o Lucas Braga provavelmente não conseguiria fazer. Então, regular. E é isso, fechou aí. Professor Carilli. E eu vou colocar ele. Porra, velho. Pode colocar como mal, né? Porque Deve estar muito a puto levar postura do 2 gols no time jogo, viu? Assim. depois do. Tem como não, né? Postura do time depois de fazer um gol e tomar desse jeito aí, acho que é mal. Também acho que foi mal. Também acho que E, Carilli aí teve foi pelo caminho mais difícil e não levou o resultado. Quando e é, o que me quando é bem, né, preocupa mérito aí, dele, é, o que me preocupa na lógica de Carille é que uma coisa é quando você utiliza essa tática dele e consegue se defender muito bem. Beleza, você jogar pelo um placar mínimo, tentar sofrer menos, se resguardar, ter uma defesa sólida, mas sofrer pouco, mas não vem sendo a tônica do Vitória. O Vitória vem sofrendo muito nos jogos e vem dependendo de todos os jogos o goleiro 78 ser finalizações exato. em Então 4 não é jogos. assim, talvez não seja um mérito de Carille os últimos resultados da equipe, mas muito mais o mérito do goleiro e o problema dos times adversários, e um pouco de sorte do Vitória, lógico, de terem sido incompetentes. Porque no jogo com o Botafogo também foi muito avassalador o potencial do Botafogo ali em cima, que era até natural numa partida no Rio de Janeiro. Mas eu não consigo enxergar muitos méritos que eu vi um pouco de torcedores do Vitória, assim, que eu vejo no Twitter, no X, já uma certa louvação ao carilismo, porque o sofrimento nas partidas não foram pouco, o sofrimento. E aí eu acho que seria muito mérito dele. Ó, o Vitória pouco sofreu, foi bunda na parede, mas foi algo, aquele sofrimento, o saber sofrer, de muito volume do adversário, muita bolaçada na área, e pouco sofrimento de chances de perigo. Não é isso que a gente vem vendo no Vitória nos últimos jogos. E tomar 2 gols do Sport, que é um time com extrema dificuldade de criação e de um jogador que só tinha, eu acho que É isso feito que eu um faço, gol. De Romarinho, É. né, pô? E poderia Exato. ter, 2 e poderia ter tomado mais. Depende do que Romarinho o Sport entrou aos fez. 36 do segundo tempo e já é o artilheiro do Sport. Deixa eu Eu ler fiquei aqui na mais um dúvida, superchat. só Fala, rapidinho, fala, eu fiquei fala. na dúvida se eu ia dar um muito mal ou mal pra Carille. Mas eu achei que muito mal, por isso que eu pensei assim, pô, acho que muito mal ia ser pesado, porque assim, o time fez um primeiro tempo ok, né? Mudou a postura e tal, fez um primeiro tempo legal. Aí deixa o Continuidade da mal lógica, mesmo, que eu veja acho que só. A minha lógica é a seguinte, Vitor. Não pode ser um primeiro tempo ok contra um lanterna do nível que o Sport é, o lanterna. Não basta ser só um Mas primeiro tempo. é porque eu acho, Eu, Cássio, o eu acho seguinte. que isso aí é um conformismo muito grande. E Mas Fala, conclui.
Não, é porque tu vai na linha que o esporte não tá bem. Meu irmão, mas veja, o psicológico do esporte é o queixo de vidro. Na hora que você faz... Tipo, se a gente sabe que o esporte é queixo de vidro, o cara, ele sabe também, pô. Se ele faz 1-0, ele sabe que ele tem que nocautear o esporte, que a chance ali vai ser gigantesca, assim. E aí, ignora isso, realmente não entra na minha cabeça, não. Vacilou feio. Isso. É isso que eu acho também. Eu acho que ele foi mal por isso. Mas, por exemplo, ele escala o time dentro do que é para escalar, sabe? O time tem uma lógica de jogo inicial boa, mas eu acho que ele se perde fundamentalmente Ao longo quando do jogo, né? quando faz 1-0 e sua essência lhe consome, né? Porque foi o que aconteceu, tá? Tem mais uma mensagem de Walter sobre o Vitória, que é o último superchat que chegou aqui, tá? Não é essa não, Márcio, a última que chegou sobre o Vitória, tá? O banco do Vitória é muito abaixo dos titulares, com exceção de Ronald, muito fracos, tá? De fato, todo mundo entrou. O Renzo eu achei que entrou bem também, mas os outros entraram mal e é para além dos que entraram, né? De fato, o Vitória não tem grandes opções. Contratou 2 estrangeiros que são gigantescas interrogações, né? Os 2 que ainda não estrearam. E tem Romarinho, né? Romarinho, o original, levou 2 gols do Romarinho, do Romarinho fake, né? O Romarinho original ainda vai O Romarinho do Vitória, ele entrou no bid hoje, mas pela regra tem que ser na véspera. Então, assim. Eu acho que ainda não tem condição de jogo, não treinou. Não tem não. Tá Ele em tá sem condição. jogar desde março. É porque eu tô mal acostumado. Aqui na Ilha do Retiro, meu amigo, se entrar no bid, joga. Ramon é assim, né? Foi assim. Agora tem um detalhe, não tem nem banco. Só para responder ali, Walter. Ronald é titular, então o banco não tem nem exceção, é todo mundo ruim mesmo. Porque Ronald é titular, pô. Não tem... Tipo assim, Ronald jogou hoje no banco, começou no banco porque desgaste, mas não existe hoje vitória sem Ronald titular. É loucura. É Baralhas e Ronald. O Oliveira não tem a menor condição. E bom demais ver Ronald voltando aí, viu? Bom demais, porque ele sai bem ali acho que é do Duque de Caxias no Rio, e o Fortaleza pega, despontava ali como um volante promissor, um segundo volante super promissor, formiguinha, mais armador, e do nada foi oferecido ao Sport ano passado, Cauê. No começo da formação do time do ano passado, ele foi, eu acho que foi ano passado, no começo da formação do time ele foi oferecido ao Sport, e eu até já contei essa história aqui, e pior que eu concordo com a leitura que foi feita na época, né? Não foi oferecido de graça, né? Importante Sim, dizer, lógico. Né? O que disseram é que havia uma expectativa ali para que Fábio e me fugiu o nome do outro volante que o Sport tinha despontando ali, Pedro era Fábio Martins e Pedro Martins. Né? E aí foi dito o seguinte: a gente vai trazer um jogador muito jovem que vai impedir de dar espaço para o desenvolvimento de Fábio e Pedro Martins, né? Que o Sport tentou ano passado começar jogando com eles, né? Eu achei o argumento válido, mas assim, o Ronald não joga na mesma posição que Pedro Martins, que Fábio Matheus, ok, mas ainda bem que não aconteceu, porque era outro fumo na gestão. Então é isso, tá? Tem mais um superchat de Paulo, que ele fala sobre a importância de Alejandro, né, do ano passado, e que a eficácia é muito importante, mas eu acho que Kaiser agora ele pode suprir um pouco essa lacuna que desde então era gigantesca no Vitória, né? Mas com a chegada de Kaiser, essa lacuna diminui um pouco, tá? Dessa forma, a gente coloca um ponto final no primeiro capítulo do programa.